Boa tarde, pessoal. Hoje vamos ter o último seminário de coisas legais do semestre. Lembrando que hoje é aniversário do Turing, então, por isso, a gente vai fazer um seminário sobre os problemas do Hilbert. Já teve um de comemoração do aniversário do Turing um tempão atrás, mas hoje não é. Hoje vai ser por outro motivo, que vocês podem ver ali no cantinho embaixo à direita, tem uma outra escolha. Bom, então, a Sabrina vai falar sobre problemas matemáticos, já dei spoiler de quais são os problemas, mas bom seminário. Oi. Beleza. Então, como a Auric disse, eu sou a Sabrina. Oi, gente. Eu vou falar sobre problemas matemáticos, não qualquer problema matemático, na verdade, os problemas matemáticos do Hilbert. Foi. Essa daí é uma citação do Hilbert, essa é a maneira com que ele começa a palestra dele, também chamada Problemas Matemáticos, durante o segundo congresso internacional de matemáticos, que aconteceu em 1900 em Paris. Se vocês lembrarem, um tempo atrás, o ICM rolou aqui no Brasil, em 2018, se eu não me engano, quando eles fazem a cerimônia de entrega da Fields e tudo mais. E, nessa palestra, ele apresentou 10 problemas da lista dele, que, na verdade, tem 23, com essa coisa de, olha, eu estou propondo problemas e, através deles, a gente vai realizar avanços na matemática e desenvolver essa ou aquela área e descobrir o que está para vir na matemática. Essa foi, provavelmente, provavelmente, a palestra sobre matemática mais importante e mais famosa de todos os tempos. E a gente poderia apontar 3 motivos para isso. O primeiro, o status do Hilbert como matemático já naquela época. Ele tinha menos de 40 anos, mas já era bem conhecido. A negação do ignoramus et ignorabimus, que estava em voga na época, eu vou falar um pouco mais disso. E o fato dos problemas terem sido, de fato, bem escolhidos pelo Hilbert. Eu não sei se eu tenho que apontar para cá ou para lá. Então, David Hilbert. Vocês já devem ter ouvido falar ou de base de Hilbert, espaço de Hilbert, fractal de Hilbert, problema do hotel infinito de Hilbert, agora dos problemas de Hilbert. Ele, de fato, foi um cara que trabalhou em muitas áreas da matemática e até na física. Então, é natural que ele tivesse esse status, mesmo sendo relativamente jovem. Ele ingressou em 1880 na Universidade de Königsberg e ficou lá até 1895. Foi em Königsberg que ele conheceu o Minkowski, também matemático, e ele estabeleceu uma amizade com ele pelo resto da vida. Em 1895, graças à intervenção do Klein, ele foi para a Universidade de Göttingen e permaneceu lá até o fim da sua vida, em 43. Nessa época em que ele esteve lá, Göttingen se tornou tipo a universidade mais top da Europa no que diz respeito à matemática. Então, falando do ignoramus et ignorabimus, é uma expressão em latim que significa não sabemos nem saberemos. É para representar a ideia de que o conhecimento científico, na verdade, é limitado. E ela foi difundida a partir de 1872 pelo Émile Dubois-Reymond. O Hilbert era totalmente contra isso. Ele acreditava que na matemática a gente não tem essa de não tem como saber. Qualquer coisa pode ser demonstrada pelo esforço humano em matemática. Na verdade, ele propunha essa outra expressão em alemão, que significa devemos saber, saberemos, em oposição à de que a gente não sabe nem vai saber. Essa expressão está até... Será que eu consigo arrumar? Essa expressão está até gravada na lápide dele, de tanto que ele acreditava nisso. Durante o seminário, a gente vai ver se ele estava certo ou não. E sobre a escolha dos problemas. Essa é uma citação do Hilbert que representa bem o processo de escolha dos problemas da lista dele.
principalmente essa parte aqui, de que os problemas deveriam ser um guia nos caminhos intrincados que levam às verdades ocultas. Então, para ele, os problemas matemáticos são basicamente o que move a matemática, o avanço das ciências em geral. Ele propôs problemas de diversas áreas, o que é um reflexo dele ele mesmo ter estudado várias áreas da matemática. Alguns problemas que daria para responder com sim ou não, outros problemas um tanto mais vagos, que, na verdade, só apontavam para o desenvolvimento dessa ou daquela área da matemática. Tá, então agora a gente vai falar dos problemas em si, e vamos ver como que a gente está hoje, mais ou menos. Será que todos foram resolvidos? Será que nenhum foi resolvido? Será que ninguém deu muita bola para essa palestra e para esses problemas? A gente já sabe que não, mas vamos ver. Aqui eu coloquei em cores, então, tipo, eu não sei se dá para identificar muito bem as cores, mas, por exemplo, esse aqui estão em verde, esse aqui em azul, em laranja e em rosa. Em verde, são os problemas que foram resolvidos e cuja solução é aceita, existe um consenso na comunidade de matemática de que é isso mesmo. Em laranja, são tipo os problemas que estão assim, num limbo, eles são meio controversos ou têm solução parcial. Em azul, são problemas que o Hilbert propôs de maneira muito vaga. Em particular, o sexto problema, hoje, na verdade, é tido como um problema da física e não da matemática, então ninguém liga muito para ele. E em cor-de-rosa são os problemas em aberto, de fato. Daí tem problemas de teoria dos conjuntos, de teoria algébrica dos números, de álgebra, de física, né? Sobre equações diofantinas e computabilidade, problemas sobre funções, cálculo enumerativo, topologia algébrica, sistemas dinâmicos, sobre equações diferenciais, cálculo variacional. E, ao todo, são 3 problemas em aberto, 3 problemas que eram vagos demais, 6 problemas no limbo e, quantos sobram? 11? 11 problemas que foram, de fato, resolvidos. Claro que em 40 minutos não tem como eu falar de todos os problemas em detalhes, então eu escolhi alguns, os que eu considero mais legais para o seminário de coisas legais. Vamos lá. Meu primeiro problema favorito, também é o primeiro da lista do Hilbert, é o problema de Cantor sobre a cardinalidade do contínuo, que hoje a gente conhece como hipótese do contínuo. Ele afirma que a cardinalidade de um conjunto infinito ou é igual dos inteiros ou é igual dos reais, enumerável ou contínuo, e que só existem essas 2 cardinalidades infinitas. E aí, talvez a proposta do Hilbert, do devemos saber e saberemos, já começa a ser frustrada, porque a solução é que, na verdade, a hipótese do contínuo, essa afirmação dele, é independente do ZFC. ZFC são os axiomas matemáticos que a gente usa, propostos pelo Zermelo e pelo Frenkel. A solução veio pelo Gödel e pelo Cohen. Em 1940, o Gödel mostrou que a negação da hipótese do contínuo não pode ser provada a partir do ZFC. Então, se eu assumo o ZFC e assumo a hipótese do contínuo, eu não obtenho nenhuma contradição. O Cohen, em 1963, demonstrou que a hipótese do contínuo em si não pode ser provada a partir do ZFC. Então, se eu assumo o ZFC e assumo a negação da hipótese do contínuo, eu também não obtenho nenhuma contradição. E aqui é interessante porque, para fazer isso, ele desenvolveu um método que é o forcing. E o Hilbert não tinha pedido isso, mas eles também mostraram que o axioma da escolha, o C dos FC, é independente do ZF. E aí já começa a aparecer aquilo que o Hilbert desejava, que não é só responder o problema. Novas coisas estão sendo desenvolvidas, outras perguntas vão surgindo e sendo respondidas. Ou não, ou só vão surgindo mesmo. Meu segundo problema favorito também é o segundo da lista do Hilbert. Ele chama de compatibilidade dos axiomas da aritmética. Aqui, axiomas da aritmética são os axiomas de Peano, que inclui, por exemplo, o princípio da indução finita.
ele diz, provar que os axiomas da aritmética não são contraditórios. Ou seja, se eu assumo os axiomas de Peano e sigo uma quantidade finita de passos lógicos, eu não vou provar ao mesmo tempo uma afirmação e a negação dela. Eu não vou obter uma contradição. E o primeiro resultado nesse sentido veio com o teorema da incompletude de Gödel, em 1931, em particular o segundo teorema. Esse teorema diz que um sistema consistente, que expressa verdades básicas da aritmética, não pode provar a própria consistência. Então, se eu assumo que os axiomas de Peano são consistentes, aqui consistentes é a coisa de não gerar contradições. Se eu assumo que eles são consistentes, eu não consigo usar eles para provar que eles são consistentes. E, bom, aí você pode pensar, ok, acabou, não tem como provar. Mas, na verdade, eu poderia ter uma prova desses axiomas usando um outro conjunto de axiomas. O Gentzen fez isso, ele provou a consistência da aritmética em 1936, usando a análise de ordinais. E, na verdade, ele usa um sistema de axiomas que é mais fraco que o ZFC para fazer isso. Só que aí, até hoje, a gente não sabe se ou como esses resultados fornecem uma solução satisfatória para o problema. E eu acho muito interessante que, logo, os dois primeiros problemas da lista do Hilbert já contradizem o que ele acreditava sobre, ok, a gente sempre vai obter uma solução para tudo e não tem essa de não sabemos na matemática. E tem até uma frase que eu acho que é do Gödel, é algo no sentido de eis o terror e a beleza da matemática. A gente consegue provar que certas coisas são impossíveis de ser provadas. Então, meu terceiro problema favorito, a determinação da resolubilidade de uma equação diofantina. É o 10º problema da lista dele. Aqui ele pede que se crie um algoritmo que determina se uma equação diofantina tem solução nos inteiros. Então, vamos fazer um exemplo? Equação diofantina é uma equação em infinitas variáveis e os coeficientes são inteiros. Por exemplo, a equação diofantina 3x² menos 2xy menos y² menos 7 igual a 0 tem uma solução inteira. É só a gente fazer x igual a 1, y igual a 2, z igual a menos 2. Mas a solução diofantina x² mais y² mais 1 igual a 0 não tem nenhuma solução inteira. Na verdade, ela não tem nem solução real. Então, retomando, a ideia é, faça um algoritmo que eu te dou uma equação diofantina, o algoritmo tem que me dizer, tem solução inteira ou não tem solução inteira. Já em 1944, o Post olhava para esse problema e pensava, olha, eu acho que esse algoritmo não vai existir, a gente precisa de uma prova de insolubilidade. Em 1949, o Martin Davis começou a fazer alguns avanços nesse sentido de provar a inexistência do algoritmo, seguido pela Julia Robinson, que fez um trabalho independente. Em 1959, o Davis e o Hilary Putnam fizeram mais trabalhos nesse sentido. E, em 1960, a Robinson revisou e simplificou o trabalho dos dois. Entre 1961 e 1969, o Yuri Matiasevich se juntou a eles. E, finalmente, em 1970, o Matiasevich completou a prova de que não existe um tal algoritmo. Hoje a gente conhece isso como Teorema de Matiasevich ou Teorema MRDP, por causa das iniciais dos sobrenomes. E é um problema muito interessante, com uma solução muito interessante e consequências mais interessantes ainda. Mas, para mim, em particular, a coisa mais legal desse problema é que talvez seja um dos poucos com a participação de uma mulher na solução, que é a Julia Robinson. Então, eu também quero falar brevemente dela. Essa aqui é a Julia Robinson. Ela fez o doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e foi orientada pelo Tarski, o cara do paradoxo de Banach-Tarski. Desde 1948, desde 1948,
Ela dedicou a maior parte da sua carreira ao 10º problema de Hilbert. E o trabalho do Matiasevich, que completou a prova do problema, foi fortemente baseado nas ideias dela. Na verdade, até 1975, ela tinha só uma posição de palestrante em Berkeley, que seria tipo um professor visitante ou temporário. E alguns autores afirmam que, se ela tivesse tido um posto permanente na universidade, ela poderia, logo em 1960, ter provado sozinha, ter encontrado sozinha a solução do problema, porque ela era muito competente. Ela também teve alguns trabalhos em teoria dos jogos, como no Soma Zero, quando ela trabalhou na Rand Corporation. E ela foi a primeira a usar, em um dos seus artigos, a expressão problema do caixeiro viajante, para o problema de encontrar o circuito hamiltoniano de custo ótimo. E, até hoje, a gente conhece o problema dessa forma. Voltando para o problema de Hilbert, uma das principais consequências é a existência de uma equação diofantina universal. Para quem já estudou sobre, o teorema MRDP, ele, na verdade, prova a equivalência entre conjuntos diofantinos e máquinas de Turing. Então, como existe uma máquina de Turing universal, também existe uma equação diofantina universal. E aí, a gente poderia se perguntar, ok, eu sei que, dada uma equação diofantina qualquer, não vai ter um algoritmo que diga se ela tem solução inteira ou não. Mas e se eu der uma equação diofantina específica, com certa propriedade? Daí a gente tem algumas variantes do problema. Para equações diofantinas lineares, ou sistemas de equações diofantinas lineares, ou equações diofantinas quadráticas, existe tal algoritmo. Para equações diofantinas cúbicas, é um problema em aberto. Para equações diofantinas de grau 4, é insolúvel. Para equações diofantinas de 2 a 8 incógnitas, permanece em aberto. E para 9 ou mais incógnitas, também é insolúvel. Meu último problema favorito, o 18. Na verdade, são 3 problemas em um. A primeira parte pergunta se existe apenas um número finito de grupos espaciais essencialmente diferentes no espaço euclidiano n-dimensional. Esses grupos espaciais, eles caracterizam maneiras de repetir um mesmo objeto no espaço através de simetrias, rotação, reflexão, translação. Ele foi resolvido afirmativamente pelo Biberbach, em 1910, tanto que esses grupos também são conhecidos como grupos de Biberbach. E a gente sabe explicitamente qual é o número até dimensão 5. Para a dimensão maior ou igual que 6, a gente não conhece, apesar de saber que é finito. A segunda parte do problema pergunta se existe um poliedro que ladrilha o espaço tridimensional de forma anisoédrica. O ladrilhamento anisoédrico é aquele em que... uma coisa importante é que a gente está falando de ladrilhamento de um cara só. Então, eu vou pegar um poliedro, ou um polígono, se for no R2, e eu vou repetir só ele. Não pode mais de um ladrilho. O ladrilho anisoédrico é aquele em que sempre vão existir 2 ladrilhos que não podem ser obtidos um a partir do outro por operações de simetria. Rotação, reflexão, translação. Em 1928, esse poliedro foi encontrado, e, por mais que eu tenha pesquisado, eu não consegui uma figura dele. E, embora o Hilbert não tenha perguntado sobre como ladrilhar o plano dessa maneira, em 1935, o Hershey encontrou esse ladrilhamento, que é esse aí da imagem. De novo, a coisa de um problema não ser só o problema, e sim a possibilidade de vários problemas depois desse e o desenvolvimento de toda uma área. E essa, sim, é a minha parte favorita, para quem me conhece por motivos óbvios. Qual o empacotamento mais denso de esferas congruentes? Na verdade, o problema que o Hilbert propôs não pede exatamente esferas, poderia ser qualquer poliedro regular,
mas a versão com esferas é a mais conhecida, que é igual à conjectura de Kepler, que é de 1611. Nessa época, o Kepler ele conjecturou que esse empacotamento mais denso seria o cúbico de faces centradas e o hexagonal fechado. Eles são meio que o mesmo, só rotacionado, que tem densidade de aproximadamente 74%. Quando eu falo em densidade, só para deixar claro, é tipo, imagina um espaço limitado, e aí eu quero colocar esferas dentro. O mais denso vai ser aquele em que eu consigo colocar a maior quantidade possível de esferas. E o que significa esse tal empacotamento? É o empacotamento da feira. Tipo, é como eles empilham as laranjas e as frutas circulares. Eu acho isso muito interessante, porque a intuição humana já faz o que depois é matematicamente provado que é a maneira ótima. E como que aconteceu a prova de que o Kepler estava certo? Em 1998, relativamente recente, o Hales fez a checagem computacional de cerca de 5.000 casos para fazer a demonstração, né? E, em 2014, o projeto FlySpec, liderado pelo Hales, realizou uma prova formal usando esses 2 assistentes de prova, que são programas de computador que te ajudam a construir uma prova formal de alguma coisa em matemática. E, de novo, isso é muito interessante, porque o Hilbert, em 1900, nunca imaginaria que a solução de um dos problemas propostos por ele viria através de um computador, ou, pelo menos, auxiliado por um computador. Também tem versões desse problema para a dimensão mais alta. A gente estava olhando só no R3, né? Então, em dimensão 24, conjectura-se que o reticulado de lítio é o empacotamento mais denso. E, como é em dimensão 24, não tem como colocar uma imagem. Mas eu consegui essas 2 imagens, que são projeções no plano do que seria a primeira camada do empacotamento. Nas dimensões de 1 a 8, o empacotamento regular mais denso é conhecido. Aqui a gente está olhando só para o empacotamento regular, que é aquele certinho, em camadas. Em dimensões 10, 11 e 13, a gente sabe que existem empacotamentos mais densos do que qualquer empacotamento regular. Então, o empacotamento ótimo não vai ser regular. Eu acho que dá tempo de eu falar dos problemas em aberto. São só 3. O primeiro deles é a hipótese de Riemann, que talvez todos conheçam. Provar que todos os zeros não triviais da função zeta de Riemann têm parte real igual a meio. E isso está relacionado com uma distribuição dos números primos. Então, resolver a hipótese de Riemann tem a ver com encontrar um padrão nos números primos, e aí vocês sabem consequências disso na criptografia e tudo mais. Só que, até agora, o que a gente sabe é só que mais de 40% dos zeros satisfazem a hipótese de Riemann. Para ser mais precisa, na verdade, o problema 8 não é só a hipótese de Riemann. O Hilbert propõe vários problemas que têm a ver com números primos. Então, outros 2 problemas que aparecem são a conjectura de Goldbach, que diz que qualquer número natural pode ser escrito como a soma de 2 primos, e a conjectura dos primos gêmeos, que diz que existem infinitos primos gêmeos, que são caras tipo 3 e 5, 11 e 13, 17 e 19, e tem só um cara entre eles. O segundo problema em aberto é sobre estender o teorema de Kronecker, que é sobre corpos abelianos, para qualquer extensão algébrica dos racionais. E esse é bem legal, porque ele tem um resultado de 2021. Esses 2 matemáticos fizeram a extensão para quando os corpos são p-ádicos. Só que, para os outros casos, continua em aberto. O terceiro problema em aberto é sobre topologia de curvas e superfícies algébricas, o 16º. Ele tem 2 partes, e se você falar em 16º problema de Hilbert, provavelmente, se a pessoa é da topologia algébrica, ela vai achar que você está falando da primeira parte.
E se ela for de sistemas dinâmicos, ela vai achar que você está falando da segunda. Sobre a primeira parte, a gente não tem uma solução para n maior ou igual que 8. E, para a segunda parte, em 1991, a gente obteve que todo campo vetorial polinomial no plano tem só finitos ciclos limite. Mas, apesar da gente saber que são finitos, a gente não tem um limitante superior. Quando eu falo a gente, é a gente comunidade matemática, tá? Não sou eu, não. Aí, eu sei que teve toda uma hype em cima dos 23, e até o pôster mostra isso, mas eu vou frustrar um pouco vocês, na verdade, são 24 problemas. Originalmente, o Hilbert tinha listado 24 problemas, mas ele acabou por não propor um deles, que é esse descrito aqui. Esse é um trecho do manuscrito original dele. O 24º problema seria sobre estabelecer critérios para determinar se uma prova é mais simples do que outra. Então, se eu tenho o mesmo teorema e 2 provas para ele, uma delas tem que ser mais simples. E ele buscava essas provas mais simples. Esse problema foi encontrado nos anos 2000 pelo Thiele, nos manuscritos do Hilbert. E, em 2002, junto com o Oz, ele publicou um artigo que relaciona esse problema com questões de raciocínio automatizado e lógica. Raciocínio automatizado é uma sub-área da inteligência artificial. Outros problemas matemáticos. No final da palestra, o Hilbert deixa bem claro que ele não pretendia exaurir todas as áreas da matemática com os problemas dele, apesar deles serem bem variados. Eles eram só exemplos e que ele queria que quem estivesse ali vendo se inspirasse e propusesse outros e que, no futuro, surgissem outras listas. E isso, de fato, aconteceu. Em 1949, o Weyl propôs 3 conjecturas. O Erdős propôs centenas de problemas durante a vida dele. Alguns com prêmios, outros não. O Ismail, em 1999, propôs uma lista de 18 problemas. E até a DARPA, a agência de pesquisa na área da defesa, nos anos 2000, propôs uma lista de 23 problemas. Só que, provavelmente, o conjunto de problemas mais conhecidos são os problemas do milênio, propostos em 2000 pelo Instituto Clay de Matemática, que são esses problemas aqui. Um deles, a conjectura de Poincaré, já foi resolvido em 2010, mas os outros permanecem sem solução. Tá, e agora a gente está chegando no final. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso aqui. Tá vendo? A hipótese de Riemann está nos problemas do milênio. A hipótese de Riemann estava na lista do Hilbert. A hipótese de Riemann também aparece na lista do Ismail. E, se a gente fizer uma interpretação geométrica das conjecturas de Weyl, a hipótese de Riemann também está lá. O próprio David Hilbert disse que, se ele acordasse depois de ter dormido por 1000 anos, a primeira pergunta dele seria sobre se a hipótese de Riemann foi provada. Então, talvez valha a pena vocês ficarem de olho na hipótese de Riemann. Daí, eu coloquei algumas páginas de referências. Não propositalmente, mas são 23 referências. E eu não usei todas para montar o seminário. Algumas delas são os artigos originais sobre problemas em aberto, problemas resolvidos. E, se vocês tiverem curiosidade, acho que é um bom ponto de partida para estudar sobre esses problemas. Obrigada. Sabrina. Dúvidas, comentários, perguntas? Pode dizer que, bom, o Hilbert fez uma lista falando que uma lista de problemas para guiar a matemática no próximo século, né, no caso no século XX. Dá para ter uma ideia que acho que ele tinha um ego quase tão grande quanto algumas pessoas aqui do campus.
Bom, vocês vão pensando aqui, eu tenho o certificado laranja. Obrigada. E mais comentários? Coisas mais nada a ver para falar? Não? Bom, como eu tinha falado... aqui. Tá. Deixa eu só repetir a pergunta aqui, porque a gente não tem áudio da plateia, mas é do tipo, bom, já que a lista era 23 problemas, né, e a gente resolveu 11, né, então dá para dizer que a gente está chegando com quase 5 aqui, vai, né? Tem os problemas no limbo, né? Se cada um valer meio, são 6. Aí, ó, dá quase um 7. Não, pera. Quase um 8. Passou bem, passou bem. Eu acho meio chato que o caixeiro de viajante tem um nome lúdico, mas o de embarcamento nos chama, tipo, a caixa de bola de Natal. Mais alguém? Não. Então, vamos agradecer a Sabrina novamente. Eu tenho um comentário. Eu tenho um comentário, gente. Eu ia ficar muito feliz se, tipo, o próximo semestre, um monte de seminário de coisas legais, cada um sobre um problema de Hilbert. Já pensou? Aí, ó, fica as sugestões. Espero ter inspirado vocês. Então, a gente volta ao segundo semestre. Obrigado aí, pessoal.